havia comentado, pessoal, foi liberada essa update, tá bom? Podem baixar, ela tem expiração até 31/12. Para quem é usuário mais recente agora, perceba um detalhe, essa expiração não é que o expert, o usuário vai perder a licença, não. É uma forma de proteger as licenças, proteger os experts, tá bem? Teve um recente tentativa de hackeamento e tal, e foi protegido em virtude de uma dessas seguranças. Então, assim, é essencial. Por acaso, quando chegar próximo dessa data, vai dar um novo arquivo, mais uma data prorrogada, certo? Galera, um outro detalhe também que eu estou comentando muito com os usuários aí, assim, eles têm muito mais os pares aí a serem utilizados, tá? Entre outros itens também, tá bom? Então, assim, por acaso aqui tem algumas recomendações básicas, também básicas, essas básicas, pode ser colocado muito outros novos pares também. Outro detalhe que eu vou fazer também, acerca do Smart também, eu vou disponibilizar uma conta para acompanhamento, tá bom? Da Forex, diversas moedas, com vários pares, justamente, simplesmente para os usuários poderem acompanhar como é que está se saindo o euro-dólar, euro-ien, AUD-ien, euro-CAD, euro-AUD, com diversos símbolos, diversos pares mesmo, simplesmente para observação mesmo, também vai ser um detalhe que eu já estou verificando para a próxima semana, deixar uma conta com saldo para isso, tá ok? Vamos lá, só uma observação aqui. A ordem 5 e 7B são as duas principais, são as melhores que tem, por assim dizer. Por acaso elas precisam de extra sign-ons também. Para quem não sabe, o extra sign-ons eu disponibilizo sem custo, só precisa abrir a conta através daquele link da FBS que eu passo aos usuários aí, tá bem? Quem quiser o link depois é só me contactar. Tá bom? Para realizar o download já está aqui disponibilizado, qualquer usuário smart pode vir realizar. E sempre confiram, tá, pessoal? Sempre confiram essa tela. No momento que for colocar o Expert, vão em About e confiram. Trader Max Smart Action 8.05 sempre deve estar nessa versão, na versão mais atualizada, né? Um detalhe aí para vocês, tá bom? Porque já peguei alguns usuários, por exemplo, que deixam vão acumulando ali as updates e não vão apagando as anteriores. E de repente estava utilizando uma versão já um pouco ultrapassada e tal, sendo que tinha uma versão mais recente, tá bom? É só uma nota, só um detalhe para vocês sempre conferirem, tá certo? Desse lado está ok. Agora vamos para a nossa tela do Expert mesmo, tá bem? Deixa eu dar início aqui. A nossa interface do Expert está aqui, galera. Está bem melhorada. Muitas coisas novas tem nessa versão, tá bom? Muita novidade interessante tem aqui. Por acaso, eu já fiz um resumo aqui para vocês. Eu vou comentar aqui como proceder. Vejam só. Acerca das configurações do Expert, o que teve de melhoria, afinal? Vejam só, já de cara eu posso falar aqui acerca daquele filter Trend A. O filter Trend A, o que acontece? Ele vai restringir as operações do Expert apenas para condições em que tenham tendência, né? Por exemplo, aqui, ó, a última marcação do Expert foi de alta e nesse momento ele está apontando uma tendência de alta. Ou seja, como o filtro está desativado, então houve essa ordem de sell aqui, ó, SOA. Mas caso esse filtro tivesse habilitado, ele só ia permitir ordens de compra desse momento aqui para frente, tá bem? Ordens de call, ok? Ele só ia permitir o Expert fazer operações de call nesse momento, ok? É um filtro interno que tem dentro do Expert. Isso no modo easy, né? No modo mais simplificado desse filtro. Caso ele esteja no modo hard, que é uma configuração vai restringir muito mais operações também, mas tem essa opção em que ele vai tornar obrigatório em que esse candle pattern de cima esteja positivo, esteja em tendência de alta, e esse filtro complementar aqui acima, aqui abaixo, também esteja em tendência de alta, também. Por exemplo, agora ele só está da cor branca, então nesse momento nem teria confluência. Talvez nesse meio tempo aqui ele até tivesse azul, tá bom? Esse é um detalhe. Esse, por acaso, já tinha na versão anterior, mas eu só estou dando uma pincelada mesmo, só dando uma recapitulada acerca dele, tá bom?
Nosso próximo item é a questão do autolote para Forex. Alguns usuários aí, por acaso, tiveram um pequeno detalhe ali de autolote na hora de cálculo, quando reiniciava a VPS. O que acontecia? Deixava na VPS rodando, o Expert por acaso, e aconteceu alguma coisa com essa VPS, ela foi reinicializada, ele meio que perdia esse momento de captura quando reinicializava. Então, assim, foi um detalhe que eu corrigi também nessa atualização, tá? Nessa atualização. Para quem vai rodar no modo Forex, com o autolote, já está corrigido esse detalhe também, tá? Ele já vai identificar, minha última ordem foi essa, então reassumo daqui para frente. Isso apenas quando tivesse ordem aberta, tá, pessoal? Tinha ordem aberta e a VPS reinicializou, pronto. E não era nem toda vez que acontecia também, era uma vez ou outra, mas porventura agora já está corrigido também, tá bom? A questão do autolote. Só mostrar aqui para vocês onde fica a configuração de autolote. Está aqui, ó. Configuração de autolote, tá resolvido também esse detalhe aí, tá bom? Outro detalhe aqui que eu tenho para comentar com vocês é a questão do stop margin. Veja, o take profit diário, esse target aqui, é bem simples a configuração. Foi lá, porventura, bateu o objetivo, ou seja, vamos fazer só uma simulação aqui, 0,1%, ou customizamos algum valor aqui, por exemplo, $100, bateu a meta de $100, $50, que seja. Bateu essa meta, ele já não abriria nenhuma ordem mais durante o dia. Isso é o padrão, isso é o ok. Por outro lado, o stop margin, ele estava a fazer o quê? Ele simplesmente estava a aguardar. Se chegasse a um certo valor negativo aqui, 10%, 5% negativo, que seja, ele encerrava todas as operações, entretanto, ele continuava a operar do zero, tá bem? Nessa versão, o que acontece? Ele vai encerrar as operações também, entretanto, ele não vai abrir mais nenhuma ordem durante o dia, entendendo que o mercado está um pouco aqui atípico, então ele vai suspender as operações até o próximo dia, também. Um detalhe do stop margin. Antigamente continuava a se operar, hoje não se opera mais, tá bom? Usando essa configuração do stop margin, tá ok? Vamos lá, o próximo item, o filter compensator. Galera, o filter compensator, ele é para... Ele é um sistema de grid, tá bem? Um sistema de grid bem avançado e bem interessante. O que acontece? Foi adicionado um novo item aqui, ó. Check Input Order e Check Trend Easy e Hard, que tem um pouco a ver com o filtro anterior de Expert. Mas o principal, que até mandei habilitado, é esse aqui, ó. Check Input Order. O que acontece, pessoal? Por exemplo, se ele abrir uma venda aqui, isso em Forex também, se ele abrir uma venda nesse momento e subiu como subiu aqui, ele apenas habilitaria uma venda quando houvesse uma nova oportunidade de venda. Por acaso aqui, ó, abriu aqui, errou, ele foi lá, subiu, não importa quantos pontos ele subiu, tá, pessoal? No mínimo lá 200 e tal pontos, no caso, ó, subiu, pá, houve uma nova oportunidade de venda aqui nesse momento. Então aí sim ele manda uma nova ordem compensatória, tá bem? Ele mandou a ordem compensatória para fechar nesse meio caminho aqui, ó. Ele muito provavelmente ele fecharia nessa baixa que houve aqui, tá bem? Isso, galera, nos backtests, nos testes que viemos a fazendo aí, eu mesmo e vários outros entusiastas aí do Smart e do Copy, assim, melhorou significativamente na performance do Expert, tá bem? Para quem vai utilizar o sistema de grid aí, isso é excepcional, ficou muito interessante. Porque, por exemplo, se ele for realmente subir, abriu essa ordem de sell, ele vai deixar uma nova oportunidade de sell apenas quando houver uma nova oportunidade. Isso diminui significativamente a questão da exposição do expert, tá bom? Melhora muito por esse lado. Até porque se houve um sell aqui, se ele pegar um momento e mandar uma compra, por exemplo, ele vai surfar essa compra e não vai abrir sells mais. Também é uma forma dele proteger aí a conta do usuário. Resumindo, melhorou demais, tá, galera? Para quem roda Forex, recomendo atualizarem para essa versão aí o mais breve possível. Por acaso, essa semana eu recomendei não ter muitas operações por causa das eleições americanas e firewall amanhã, tá bom? Ok, vamos lá, check input order.
Bem interessante isso, galera. Ficou bem, bem legal mesmo. Nosso próximo item é a questão do Y-Zone. O Y-Zone aqui nessa versão ele teve uma mudança significativa, tá, pessoal? Bem significativa mesmo. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Aqui, ó. Main e pré, isso já estava nas versões anteriores, né? A grande mudança é o modo do Y-Zone, ok? E full ou part. O que quer dizer, afinal? Full é a forma que estava já anteriormente, por assim dizer, tá bem? O que acontece, pessoal? O expert ele tornava obrigatório, tá bem? Que as compras fossem feitas em cima de suportes, tá bem? E as vendas em cima de resistências, ok? Acabava que restringia muitas operações de certa forma. Melhorava, claro, só que restringia, não tinha tantas operações, tá bom? O que acontece, galera? Se o usuário habilitar o full, ele vai tornar obrigatório isso. Se ele acionar a opção part, o que acontece? Ele vai, por exemplo, habilitar uma venda, como nesse momento aqui, ó. Deixa eu limpar tudo aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Deixa eu limpar essas outras marcações só para vocês entenderem mesmo, para não ficar misturado aqui. Ok. Por exemplo, nessa situação aqui, ó, o expert ele vendeu, entretanto ele não estava exatamente em uma resistência. A resistência foi cá acima, mas ele liberou essa venda, pois ele também não estava na região de suporte, tá bom? Então o que ele faz? Liberam a venda, mesmo que não esteja numa região de resistência, entretanto não pode estar em uma região de suporte. Basicamente o quê? Para essa venda ter acontecido aqui, esse ponto aqui, ó, S deveria estar 0, S de suporte, né? R de resistência. Ele está no 0 já seria o suficiente para ele mandar uma venda, tá bem? Seguindo aquela lógica que eu havia comentado com vocês, pessoal, próxima região de preço. Tá dando, é excepcional isso, tá? Ó, liberou uma venda, de Forex, eu fecharia na onde? Aqui no meu próximo ponto de saída. Ó, estamos a falar de 100 e tal pontos, 110, 120 pontos, tá bem? Então, assim, é uma característica nova que tem aqui dentro do iZone, tá bom? É interessante, é super novidade isso, não tinha nas versões anteriores. Libera muito mais operações, tá bom? Fica muito mais interessante para o usuário ter uma frequência maior de ordens, tá ok? Vamos lá, deixa eu passar para o próximo tópico, a zone part, a zone full, né? O full, como eu havia comentado com vocês, torna obrigatório ele fazer realmente uma venda em cima de uma resistência e realmente uma compra em cima do suporte, tá bom? Uma outra novidade também, pessoal, é acerca desse sistema aqui, ó, o Points Zone Price. O que quer dizer isso? Ele cria meio que uma região. Deixa eu fechar aqui para vocês entenderem bem. Gravem esses pontos, ó, mínimo pontos e max points. Eu já vou explicar para vocês o que é exatamente isso. Ele meio que cria uma nuvem, por assim dizer, aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma resistência, mas não exatamente em cima da linha. Ele cria como se fosse uma pequena nuvem aqui, ó, nessa região de preço, ok? E quando ele entrar nessa nuvem aqui, ele automaticamente vai atribuir como sendo já uma região de resistência, tá bem? Entretanto, como o expert está a atribuir automaticamente essa nuvem, por assim dizer, o que acontece? Dependendo da condição que o mercado está, se está mais lateralizado, está mais agitado, essa nuvem vai fazendo isso, ó, aumentar ou diminuir, tá bom? É uma característica que tem nesse iZone também. Por acaso isso até que tinha na versão anterior, mas foi melhorado nessa. Ele aumenta e diminui conforme a volatilidade de mercado. Se o mercado está mais lateralizado, ele encolhe. Se ele está mais agitado, ele aumenta. Então, assim, tem essa questão também, tá bom? Ele faz essa autoconfiguração. Foi o que permitiu também, uma das coisas que permitiu, aliás, poder colocar em mais pares de moedas o expert, tá bom? A nossa queridinha 7B aqui, que entrada perfeita no Forex. Só um comentário aqui, ó. Vejam só. Super certeira. Subiu até agora, por acaso. Ok? Então, é esse o autocálculo que temos do lado do iZone, tá bom? Essa pontuação, ela mixa toda hora um valor, por assim dizer.
Entretanto, ele vai seguir esse critério. Não pode ser menor do que 5 pontos e não pode ser maior do que 30 pontos. Também é uma range que ele tem aí para trabalhar. Tá ok? Alto pontos. Por acaso eu estou com um vizinho abençoado que decidiu usar a furadeira agora, então peço desculpa por esse barulho também, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Outro detalhe que eu havia comentado aqui nas lives anteriores, também aí no grupo, é o quê? A ordem 1A foi totalmente refeita, tá bom? Essas ordens aqui, pessoal, para quem é novo também, vou falar um pouco delas. O Expert ele tem 24 estratégias, ó, pode ver. 22, 24, algo assim. Como se fossem 24 experts simultâneos nesse momento aqui, 24 estratégias simultâneas aqui. Por exemplo, bateu uma condição de mercado, é favorável à ordem 1C. Vamos supor, pronto, faz a ordem 1C. Ele vai respeitar aquele momento e não vai haver nenhuma outra ordem 1C naquela situação. Por exemplo, houve um sell. Por exemplo, aqui, ó, vamos na prática. Houve uma ordem sell 1A aqui. Ok, não vai permitir nenhuma outra ordem do tipo sell, tá bem? Por exemplo, aqui foi condição de ordem 1A. Mas, por acaso, se fosse uma outra situação, por exemplo, aqui fosse condição para a ordem 7B, ok? Ele não deixa nenhuma outra ordem sequer também mandar um buy aqui, ou um call aqui, tá bem? Então, assim, ele fica verificando quando há condição para alguma dessas 22 estratégias a se operar. Então ele usa conforme a condição for batendo, também. É bem interessante isso. E, por acaso, essa ordem 1A foi refeita e a ordem 5 também foi refeita, tá bom? Galera, essa ordem 5, ela é excepcional. Para quem tem acompanhado há mais tempo as lives aí, eu comentei muito daquela mesclagem lá de pontos de iZone. Deixa eu ver se achamos uma condição aqui favorável. Aqui, por exemplo, ó, ele vai fazer esse seguinte cálculo na ordem 5, que está dando muito resultado, tá, pessoal? Ele vai considerar esses dois pontos como sendo resistência Mazars, tá bem? E ele vai considerar esses pontos aqui, ó, M15, por acaso o M30 também está aqui, mas eu não deixo ele habilitado, tá? Por padrão, mas é só habilitar também. O Expert usa ele já como padrão também, tá, pessoal? Não é porque vocês não estão vendo aqui que ele não vai ser utilizado. Mas ele considera como sendo M30, M15, M5 como do grupo Minors. Ou seja, quando faz uma confluência dessa, um grupo pesado, H1 ou H4, mais 2 ou 3 confluências de timers menores do grupo Minors, M15, M5 ou M30, libera-se uma condição de venda, tá bem? Que, por acaso, tem como objetivo fechar já na próxima região anterior, tá? Que é um pequeno pullback, na verdade. Fazendo isso, pronto, encerrou o padrão da ordem, por acaso, tá bom? Ela é bem certeira, dá muito resultado, tá muito legal também. Eu diria facilmente que ela é uma ótima companheira para 7P aí, para quem é mais conservador, tá bem? Deixa eu ver aqui também qual é o nosso tópico, melhorias em autoconfigs. Isso é, por acaso eu cheguei aqui no outro tópico que é melhorias de autoconfigs. Isso é basicamente a consequência disso, é basicamente poder se utilizar em muito mais pares, tá, pessoal? Inclusive índices. Ó, estou a rodar o Shao aqui, ó. Estou a rodar Libra Dólar. A Libra Dólar eu nunca utilizei praticamente. Cadê Nasdaq? Nasdaq também está no jogo, ó. Então, assim, permite rodar muito mais pares também com essa versão, tá bom? Eu havia comentado antes também acerca de um pequeno easter egg, por assim dizer, um macete, uma ideia aí que eu tenho para vocês, que eu pessoalmente uso e que vocês poderiam utilizar também, tá bom? Recomendo assistirem a live de ontem para rever esse macete, para reverem essa ideia, tá bom? E reiterando também, eu quero completar com vocês essa outra situação. Quando o expert ele faz isso aqui, ó, quando ele desenha umas 3 regiões dessa de preço, assim, ó, tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. Ele assumiu ali várias funções ali, vários filtros internos dando tendência de alta. É uma oportunidade muito boa para se realmente comprar aí em Forex, tá bom, pessoal? Ou até mesmo opções binárias.
Quando ele faz 3 compras assim seguidas, 3 tendências de alta seguida, é uma oportunidade fantástica de se operar, tá bem? É um detalhe que vocês podem estar observando também. É um cheat, é um macete que eu mesmo uso aí com o Expert, tá bem? Recomendo muito também para quem está a operar manualmente observar isso, tá? É uma nota bem interessante, tá certo? Ok, modo. Ok. Um outro detalhe aqui também, para concluirmos e deixar já para dúvidas, é o modo Forex. Para quem utiliza o Expert no modo Forex, eu habilitei o seguinte detalhe também. Aqui, por acaso, é o Expert modo Forex também. Como eu sei que tem no modo Forex, por acaso ele mostra aqui o lucro de hoje, o lucro de ontem, total balance e total crédito, tá vendo? Uma nota interessante, ó, EA off, vocês sempre ficam atentos, tá? Para quem for operar Forex, pessoal, com o Expert, deve estar EA on, tá bom? Por acaso, isso aqui é só uma conta para rodagem mesmo, então eu deixei a off mesmo só para acompanhar. Mas percebam só, EA on e mais as ordens internas habilitadas para ele poder realizar operações, tá bem? Uma nota interessante que tem nessa versão é que quando o usuário vê aqui, ó, o lucro do dia, o lucro de ontem é do par, do símbolo correspondente. Por exemplo, Euro-Yen. Ele vai filtrar apenas os profits feitos no Euro-Yen e te entregar resultados aqui. Por acaso hoje, vamos supor, fez $30, vai mostrar aqui, fez $150, vai mostrar aqui apenas do Euro-Yen, tá bem? E a porcentagem correspondente desse profit, levando em consideração a banca que o usuário tem, tá bom? Então, é um detalhe aí que vocês levam em consideração. Qual que é a novidade dessa versão, por acaso? Com esse pequeno botãozinho que vocês apertarem aqui, ele passa a mudar aqui, ó, tudo aí, lucro de hoje, o lucro que ele fez na semana toda e o lucro que ele fez no mês todo, seguindo essa ideia, tá? Lucro em dólares ou em euros, aí vai depender da base da conta, no caso essa aqui é em dólar, né? Ele vai mostrar o lucro que fez na semana e no mês e dar o respectivo profit em relação à conta do usuário, tá bom? É um detalhe. Ele até mostra aqui, ó, da onde está vindo esse histórico? Apenas do euro e yen, tá certo? E uma outra detalhe também que veio por essa versão por aqui o usuário faz esse controle, né, todo, ou muda aqui para ontem de ontem, ou se ele apertar em cima aqui do ativo Euro-Yen, ele passa a levar em consideração a count, ou seja, não só o profit do símbolo Euro-Yen, mas o profit da conta inteira como um todo, tá bem? O que fez de lucro a conta toda hoje, o que fez de lucro a conta toda na semana, o que fez de lucro a conta toda no mês, tá bem? Ou seguindo essa ideia também, estando em account, o que fez ontem e ontem de lucro, tá bem? Há um detalhe aí, há uma nota aí para quem gosta de observar esses detalhes, facilitar ainda mais, tá bom? Ok. E outros detalhes também, pessoal, é mais interno. Por exemplo, eu sempre viso a melhoria em performance, né? Para aquele usuário que está com o computador um pouco mais lento, não tem tanta performance de processamento, eu sempre viso isso, sempre olho para essa galera aí e tento todas as atualizações melhorarem esse lado também, melhorar a performance do Expert, deixar, como é que eu posso dizer, o Expert mais leve, otimizando cálculos internos e otimizando outros fatores internos para aquele computador, um Celeron, um Pentium 4, um computador mais antiguinho assim, poder aguentar rodar o Expert sem delays, tá? Sem enroscamento, por assim dizer. Poder rodar mais tranquilo o nosso Expert aí, tá bom? Ok, vamos lá. Vou deixar para dúvidas agora, pessoal. Dúvidas e questões, podem mandar. Pode mandar pelo chat mesmo, se for o caso, que eu vou alinhando aqui. Ok. Caso tenha alguma dúvida depois, pessoal, eu vou falar uma outra novidade aqui também. Duas novidades, aliás, tá bem? Caso vocês tenham dúvida depois, podem mandar no grupo também, sem problema nenhum, tá, pessoal? Pode me contactar depois, no grupo mesmo, no privado aí, no chat privado, eu digo, sem problema nenhum, tá? Que eu vou auxiliando vocês. Um outro detalhe também, acerca do connector, está bem próximo mesmo. Eu tive uma pequena complicação aqui, mas já está praticamente contornada e eu já vou começar a chamar a galera do beta para realizar os testes, tá bem? Já vamos
começar os testes aí com o beta do Connector. A ideia do beta do Connector é mais testes mesmo, tá, pessoal? Testar, por exemplo, testei na minha CPU aqui, deu certo. Ok? Na minha, eu quero testar com vários outros computadores, com várias outras situações e condições para saber se está tudo ok também, tá bom? Depois do beta, aí sim, estamos liberados aí a rodar em qualquer condição, tá bom? Um outro detalhe também, uma recomendação interessante que eu recebi aqui, naquele link de suggestion do grupo, é o quê? Tem muitos usuários migrando para Forex também. Eu sempre parti para esse princípio. Assim, eu gosto muito de Forex, recomendo muito Forex, dá para viver sim de Forex. Então, assim, eu sempre parti desse princípio, eu sempre recomendei muitos usuários focarem também, cuidarem disso, sempre observarem com atenção essas condições aí, para também fazer parte dessa galera que bebe de mercado, tá bom? E assim, para auxiliar ainda mais, como eu havia comentado aqui com vocês, permite muito mais símbolos nessa versão. A partir da próxima semana também eu vou liberar uma ou duas contas aí de observações para os usuários terem uma ideia de quantos de prova que pode fazer, tá bom? Em cada par. Eu vou colocar, por exemplo, uma conta com vários pares. Euro-dólar, euro-AUD, euro-ien, euro-CAUD, CAUD-ien, entendeu? Ouro, Libra, Shao, vários pares mesmo, simplesmente o usuário tem uma ideia de como roda em determinado par, como roda numa conta toda inteira, por assim dizer, entendeu? Eu quero configurar meu expert por acaso, como está lá o seu a rodar no Eurien, por exemplo. Também é uma ideia, tá, pessoal? Também vai ser um dos objetivos dessa proposta. Eu quero rodar o seu conforme eu vi ali, Eurolibra, Eurocad e Eurien, que vi que deu um bom profit esses ativos. Também é uma ideia, também vai ter esse lado. É esse o objetivo que eu vou fazer. É simplesmente para auxiliar o usuário a ter tomar uma decisão bacana ali, colocar o expert a rodar com essas configurações e tornar-se mais simplificado o início dentro desse mercado, tá bem? Fico super feliz aqui, estou tendo cada vez mais feedbacks positivos aí, estou conseguindo ter resultado, estou conseguindo tirar bons resultados do mercado, e isso é ótimo, tá bem? Agradeço a todos aí por esses maravilhosos feedbacks que eu estou tendo aí, tá bom? Isso, são detalhes aí, vamos alinhando mais acerca dessas coisas lá no grupo, tá bem? Vamos falando mais acerca disso. Só reiterando aqui, caso alguém tenha mais alguma dúvida, tenha alguma outra questão, depois no grupo, ou mandar para mim diretamente. Tá bom? Oi. Aquela... Marcelo, tá? Seu áudio? Tá bom. Mas espera, pode falar, amigo. Não, tu disse que na live de ontem, aquelas confluências de fatores quando fosse nas regiões, você disse que elas vão estar aptas agora também a sinais também? Já então, nessa update agora? Nessa update, a ordem 5 por acaso, que é basicamente isso aqui, ó. Euro-dólar, por exemplo, aqui, ó. H4, H1, grupo major. Se juntou essas outras resistências pequenas, por acaso aqui teria uma venda, aguardando ele fechar nessa próxima região de preço, tá bem? Todas. Isso faz parte da ordem ciclo, tá, pessoal? Para Forex precisa do extra sinus ou precisa do copy para rodar essas ordens 5, tá bem? No modo opções binárias não tem necessidade, não é só rodar mesmo que ela vai mandar o sinal para o usuário aí, tá bom? Mas para Forex precisa dos extra sinus, tá? A QIA, QIB e QIC, tá bom? Quem tiver querer essas cases por acaso, pode me contactar depois que eu passo ela sem problema nenhum, sem custo adicional nenhum, tá bom? Isso aqui é só um detalhe mesmo para manter um controle melhor acerca do expert, tá bom? É isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Sugiro aí rever a live, caso tenha alguma dúvida, ou me contactar diretamente ou pelo grupo depois, que vamos nos alinhando aí, tá certo? Forte abraço a todos, ótimo final de semana, tá? Mantenham cautela ainda durante essa semana, está sendo a votação lá
nos Estados Unidos e amanhã é payroll. Sugestão principal, eu diria, para manter as operações só a partir da próxima semana mesmo, para retomar as operações, tá bom? É isso aí, pessoal. Bom aproveito do Expert, está disponível para downloads e é isso aí, galera. Bons profits a todos.